Então, ó, bom dia para quem está chegando. Hoje, como eu acabei de falar com os meninos, nós vamos fazer a correção dos exercícios, né? Referente às organelas citoplasmáticas, que nós estudamos na live de segunda-feira. Vamos fazer a correção dos exercícios da apostila, página 12 e 23, e do caderno de atividade, também número 3, das páginas 9 e 10. Então, para quem está chegando agora, já pegue tanto a apostila como o caderno de atividade, que a gente vai utilizar esses dois materiais. Beleza? Então vamos lá. Ó, no primeiro exercício aí, da apostila número 3, da página 12, o exercício número 4, porque os outros nós já tínhamos corrigido, fala assim: a imagem ao lado representa um ser vivo. Identifique que ser vivo é esse e cite duas das suas características. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que a gente vai identificar esse ser vivo aí. Se vocês olharem para essa foto, para esse organismo aí, vocês vão perceber que esse organismo ele não tem núcleo, tá? Se ele não tem núcleo, ele só pode ser um organismo procarionte, ou seja, a célula dele é procariótica. E quais são os únicos organismos que nós falamos que são procarióticos, que tem a célula procariótica, né? São procariontes: bactéria e cianobactéria. Então, primeira coisa, identifique o ser vivo. Esse ser vivo, ou ele é uma bactéria ou uma cianobactéria, ok? Por que ele é uma bactéria ou uma cianobactéria? Porque ele não possui um núcleo delimitado pela membrana carioteca, né? Ele não possui um núcleo, como a gente vê, né, nessas células abaixo que possuem um núcleo, ó, bem visualizado, né? Bem delimitado. Então, aqui só pode ser uma bactéria ou uma cianobactéria. Característica desse organismo aqui. Esse organismo, ele não possui núcleo, ou você pode colocar que o material genético dele fica espalhado no citoplasma, e ele possui célula procariótica, tá? Então, você pode escolher aí qual característica que você vai colocar. Isso aí, unicelular, né? Formado por apenas uma única célula. Quem colocou pode ser também. Perfeito. É a questão número 4, Lara. Então, ó, organismo procarionte, organismo com célula procariótica, organismo unicelular, tá bom? Então, ó, identifique o ser vivo. É uma bactéria ou uma cianobactéria, tá? E a gente consegue identificar porque ele é um organismo procarionte, ou seja, ele não possui núcleo, tá? E os únicos que a gente viu que são procariontes são as bactérias e as cianobactérias, ok? E características, você pode colocar que ele é um organismo unicelular, ou seja, formado por apenas uma única célula, possui célula procariótica, tá bom? Não possui núcleo, belezinha? Ok? Na primeira questão aí, podemos passar ou alguém quer tirar alguma dúvida? Beleza, Natan? Ok, então. Então vamos lá. A número 5, a questão número 5 fala assim: as ilustrações a seguir apresentam. Ah, tá, vou desbloquear, obrigada. Vou desbloquear aqui a sala para quem. Pronto, tá desbloqueado. Bom, as ilustrações a seguir representam uma célula animal e uma célula vegetal. Primeiramente, né, ele não pergunta isso, mas como é que a gente consegue diferenciar que eu estou falando da primeira aqui de uma célula animal e uma célula vegetal? Olha a parede celular aqui em volta, ó, de celulose, que só está presente nas células vegetais. Lembra que eu falei que nas células vegetais, além da membrana plasmática, a gente tem uma membrana que envolve a célula, né? Que é a parede celular de celulose, ok? Então, a primeira coisa, essa característica faz com que a gente reconheça, né? A primeira como célula animal e a segunda como célula vegetal. E aí ele pede para a gente identificar, né? Identificando essas substâncias. Estruturas, perdão. A primeira estrutura que a gente tem aí, ó, que guarda o nosso material genético, né, uma vez que essas células são células eucarióticas,
né? É o núcleo, tá? Então, tanto essa estrutura aqui em roxo, né, em lilás, como essa estrutura aqui, ó, meio marronzinho claro, né? São o núcleo, né? O núcleo da célula animal e o núcleo da célula vegetal, ok? Posteriormente, a gente tem a membrana plasmática. Vamos lembrar que tanto a célula animal como a célula vegetal, bom dia, Ana Clara, tanto a célula animal como a célula vegetal, ambas possuem membrana plasmática, que é essa membrana que delimita a célula, que nós estudamos, que é o que seleciona o que entra e sai da célula, que funciona como barreira para algumas substâncias que podem fazer mal à célula, tá? Então, ó, essa membrana aqui e da célula vegetal é a membrana plasmática, ok? Depois a gente tem o retículo endoplasmático. Gente, lembrem-se que, professora, como é que eu vou diferenciar o complexo de Golgi, que são essas estruturas aqui lilás, e o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático, ele está sempre associado do lado do núcleo, tá? Então, ó, essa daqui é o retículo endoplasmático, assim como essas daqui que também estão em volta, ó, da célula vegetal, também é o retículo endoplasmático. Então, gravem isso, ok? Então, aqui, ó, essas organelas ao lado do núcleo são o retículo endoplasmático. Beleza? Posteriormente, a gente tem uma estrutura que é típica de célula vegetal, ou seja, só está presente na célula vegetal, responsável pelo armazenamento de substâncias nesse tipo de célula. E aí a gente vai ter os vacúolos, ok? Então, essa estrutura em azul aqui, ó, em azul claro, bem grande, é o vacúolo, beleza? Da célula vegetal. E por fim, a gente tem aqui os cloroplastos, que são as organelas citoplasmáticas que são responsáveis pela fotossíntese, ok? E aí a gente termina as organelas citoplasmáticas. Depois a gente tem essa membrana que envolve a célula vegetal e que só está presente na célula vegetal, a parede celular, que é feita de celulose, ok? Beleza? Então a gente tem aí, ó, membrana plasmática, que é a membrana que delimita as células, né? Tanto a célula vegetal como a célula animal. Temos aí o núcleo, né? Onde fica aí o nosso material genético. Temos o retículo endoplasmático, sempre associado aí ao lado do núcleo, tá? Depois nós temos o vacúolo, que é uma organela somente da célula vegetal, assim como os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, também só estão presentes nessas células. E, por fim, a parede celular, que é uma membrana que envolve a célula vegetal. Beleza? Gente, alguém teve dificuldade de identificar essa estrutura? Essas estruturas? Alguém ficou com dúvida em alguma delas? Não? Belezinha, então. Então, vamos lá para a próxima. Essa próxima aqui, ó, a letra A a gente já fez, que é identificar as estruturas. E depois ele fala assim na letra B: de acordo com a identificação que realizou, preencha o quadro abaixo usando o símbolo positivo para indicar presença e negativo para indicar a ausência das estruturas listadas nos tipos de células indicadas. Então vamos lá. Parede celular. A parede celular está presente na célula animal? Não. Só está presente na célula vegetal. Então vocês vão colocar um negativo na célula animal e um positivo na célula vegetal, beleza? Depois, ele pergunta sobre os cloroplastos. Os cloroplastos estão presentes na célula animal? Não, vamos lembrar que os cloroplastos, eles são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Isso aí, Natan. Então, só estão presentes na célula vegetal. Então, mais uma vez, vocês vão colocar um negativo na célula animal e um positivo na célula vegetal, ok? Depois a gente tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, que é a membrana que delimita a célula, ela está presente nos dois tipos de célula, tá? Tanto na célula animal como na célula vegetal. Então, eu vou colocar positivo, isso aí, Cauã, vou colocar positivo tanto na célula vegetal como na célula animal. O citoplasma também está presente nos dois tipos de célula, bem como o núcleo também está presente nos dois tipos de célula, ok? Então, fica assim, ó.
Parede celular só está presente na célula vegetal, assim como os cloroplastos, mas a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, essas três partes básicas das células, elas estão presentes tanto na célula animal como na célula vegetal. É porque essas três partes básicas estão presentes em todas as células eucarióticas, né? E tanto a célula animal como a célula vegetal são células eucarióticas. Belezinha? Ok? Podemos continuar? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. A questão número 6, ela fala assim: as imagens a seguir mostram uma mitocôndria e um cloroplasto visto no microscópio eletrônico. Perceba que essas duas organelas podem ser semelhantes, mesmo com funções bem diferentes. E aí ele pergunta qual é a função de cada uma. Então a gente tem aqui a mitocôndria, né, que ele identifica em vermelho. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela função de produção de energia do nosso organismo, beleza? Então, ó, sempre que a gente falar em mitocôndrias, lembre-se de produção de energia, ok? Sempre que eu falar de cloroplastos, a gente vai lembrar que essa organela que está presente somente nas células vegetais são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Ok? Isso aí, Cauã. Belezinha? Então, ó, mitocôndrias, produção de energia, cloroplasto, processo de fotossíntese. São responsáveis pelo processo de fotossíntese. Joia, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão número 6? Ana Clara, abre o microfone e pergunta. Tia, Oi. você pode, por favor, repetir a 6? A 6 é a que a gente está corrigindo? Sim. Então vamos lá. Em vermelho aqui, a gente tem as mitocôndrias, que são responsáveis pelo processo de produção de energia, tá bom? Que é através da respiração celular, né? Do processo de respiração celular. Joia? E a gente tem os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, pelo processo de fotossíntese. Joia, meu bem? Tia, obrigada. De nada, amor. Ok? Então vamos lá para a próxima questão. E agora, então, a gente tem aí página 23, tá? Para quem está perdido aí, agora nós vamos para a página 23. Vamos lá para a página 23, ainda na apostila 3, no exercício número 1, tá? E aí a gente tem aí na questão número 1. Quando plantas são colocadas perto da janela, acontece o que vemos na imagem abaixo. Qual característica dos seres vivos podem ser observadas nessa situação? Pessoal, ó, lá na nossa aula de característica dos seres vivos, uma das características dos seres vivos que eu passei para vocês era a capacidade de reagir a estímulo, né? Quando a gente pega uma planta e coloca ela na sombra, ela sempre vai crescer em direção aonde tem luz. Então, se você pegar uma plantinha da sua mãe aí, fizer uma experiência e colocar ela na janela, por exemplo, vocês vão ver que ela vai crescer ao longo do tempo. Isso não é de um dia para o outro, não, tá, gente? Mas aí, ao longo da semana, vocês vão começar a perceber que ela vai começar a se inclinar e vão começar a crescer em direção à luz, tá? Então, a característica que a gente pode observar aí é a capacidade que os seres vivos têm de reagir a estímulos. Beleza? Questão número 1. Joia? Belezinha, belezinha? Ok, então, Maria Eduardo, vamos para a questão número 2, então. Tia, Oi. repete, porque na número 1, quando eu tava fazendo, eu tive muita dúvida. Fala mais alto que eu não tô te escutando. Quando eu fui fazer a número 1, eu tive muita dúvida. Então, daria pra você repetir, por favor? Sim, vou repetir. Então, vamos lá. Ele pergunta que característica dos seres vivos que a gente está observando aí. Se você observar o que está acontecendo aí, a gente tem uma plantinha próxima à janela que está crescendo inclinada em direção à luz, para fora da janela, né? Para onde tem luz, que é do lado de fora.
E a gente viu justamente esse exemplo da plantinha quando a gente viu característica dos seres vivos, que nós vimos que todos os seres vivos eles têm capacidade de reagir a um estímulo do meio ambiente, como por exemplo temperatura, umidade, crescimento em direção à luz, né? Uma dessas características, né? Então a característica que a gente observa aí é a capacidade que um ser vivo tem de reagir a um estímulo do meio ambiente. Então ele foi retirado da luminosidade, ele foi colocado na sombra. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a crescer em direção à luz. Ok? Para quem perguntou, joinha? Tia, obrigada. De nada, meu bem. Vamos lá então para a questão número 2. Questão número 2. Complete corretamente as frases a respeito das estruturas celulares. O limite da célula com o ambiente exterior é a membrana plasmática. Vamos lembrar que quando a gente estudou as 3 partes principais da célula, nós vimos que a parte da célula que delimita a célula, né, que separa a célula do meio exterior, é justamente a membrana plasmática. Joia? Bom, na letra B, a gente tem a organela responsável pela produção de pontinho pontinho é a mitocôndria. Pelo que a mitocôndria é responsável? Isso aí, Cauã. Pela produção de energia, tá? Então, a mitocôndria, ela é responsável pelo processo de produção de energia das células. Joia? A letra C fala assim: a pontinho, pontinho de partículas dentro da célula é feita pelos lisossomos. O que o lisossomo faz? A digestão. Ou quem colocou degradação também, tá certo, tá? Então, ó, a digestão de partícula dentro da célula é feita pelos lisossomos, promovendo uma reciclagem ao digerir organelas antigas ou danificadas, ou até ainda organismos patogênicos, que nós vimos também que os lisossomos podem fazer essa degradação, tá? E por fim, na letra D, ele fala assim: a pontinho, pontinho é feita pelos ribossomos. O que os ribossomos faz? Produz o quê? Proteínas. Então, ó, a produção de proteína é feita pelos ribossomos, ok? Então, ficou aí na letra A, membrana plasmática. Na letra B, a organela responsável pela produção de energia é a mitocôndria. Letra C, a digestão de partícula dentro da célula é feita pelos lisossomos. E letra D, a produção de proteínas é feita pelos ribossomos. Joinha essa questão? Podemos passar para a próxima? Podemos, meu povo? Sim? Sim? Belezinha, então. Vamos lá. Na nossa questão número 3, ele pede para a gente identificar essas estruturas que a gente está vendo aí na célula. Então, vamos começar aí da esquerda para a direita. A primeira organela que nós temos aí são as mitocôndrias, tá? Então, a primeira organela que nós temos aí à esquerda são as mitocôndrias. O segundo, percebam que ele está se referindo ao citoplasma, que é a parte da célula, né, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Depois a gente tem, ó, a membrana que delimita a célula aí, ó, membrana plasmática, que a gente acabou de ver, né, que é o que seleciona o que entra e sai da célula, delimita a célula, beleza? Depois nós temos embaixo aí, por último da esquerda, o complexo de Golgi, ou complexo golgiense também, para quem colocou, tá? Responsável pelo armazenamento, secreção de substância, tá? Então nós temos aí, por fim, o complexo de Golgi. Então na esquerda ficou aí, ó, mitocôndrias, citoplasma, a membrana plasmática e o complexo de Golgi. Joia? Na nossa direita, a gente já tem o nosso retículo endoplasmático, ó. Lembra-se que eu falei que o retículo endoplasmático sempre fica ali do ladinho do núcleo. Então, esse daqui é retículo endoplasmático, esse daqui também, ó, retículo endoplasmático. Joia? E embaixo a gente tem os glânulos que ficam ali no retículo endoplasmático, os ribossomos, tá? Lembre-se que os ribossomos eles podem estar tanto ao retículo endoplasmático rugoso, lembra que nós estudamos 2 tipos de retículo endoplasmático,
ou eles também podem ficar dispersos lá no citoplasma sozinhos, tá? Então, aí estão os nossos ribossomos. Depois a gente tem embaixo o núcleo, né? Que é, ó, essa porção central onde fica o nosso material genético, tá? Embaixo do núcleo aqui a gente tem os lisossomos, responsável pela degradação, digestão de partículas dentro da célula. E por fim, a gente também tem o nosso complexo de Golgi, tá? Mesmo daqui, ó. Ok? Então, aqui na direita ficou o retículo endoplasmático, ribossomo, núcleo, os lisossomos e o complexo de Golgi. Beleza? Pessoal, alguém teve alguma dificuldade nesses daí? Não? Podemos dar continuidade, então? Show de bola, então. Então, vamos lá, ó. Esse exercício aqui, que é o último da nossa apostila, a gente não vai fazer, até coloquei aquele em vermelho, tá? A apostila 3, a página 23, o exercício número 4, porque ele faz parte do nosso próximo estudo. Então, vocês não vão fazer ele agora, tá bom? Que é o número 4, tá bom? Ó, e agora a gente vai para o nosso caderno de atividade. Lá no nosso caderno de atividade, vamos lá na nossa página número 8, nosso caderno de atividade, página 8. Exercício 8 também, que fala assim, ó. Preencha os espaços com as respostas de cada item. Prestem atenção nos símbolos iguais que correspondem às letras iguais, tá? Bom, na verdade, você não precisa nem prestar atenção nos símbolos. Se você ler a pergunta com os conhecimentos que a gente tem, com certeza vocês vão conseguir fazer. Mas na letra A ele fala assim, ó. Nome dado aos seres vivos formados por várias células. Quem são os seres vivos formados por várias células? Como que eles são chamados? Organismos multicelulares, tá? Lembre-se que organismos que são formados por mais de uma célula podem ser chamados tanto de pluricelulares como organismos multicelulares, tá? Aqui no caso cabe os multicelulares. Joinha? Beleza? Ó, quem tá assim achando que não tinha como, que não tinha que fazer, faz agora. Pega aí a apostila, quem esqueceu, tá? Abre aí agora e vamos dar continuidade, porque tava lá no nosso cronograma da semana, tá bom? Quem tá perdido aí. Joia? Na letra B, ele fala assim, ó. Seres que, como as bactérias, não apresentam núcleos separados por membrana. Vamos lembrar aí, ó. Seres procariontes, tá? Seres procariontes. Joinha? Seres procariontes. Na letra C, ele fala assim, ó. Região da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo e apresenta aspecto gelatinoso. Quem é, gente? O citoplasma. Citoplasma da célula que apresenta esse aspecto gelatinoso, que é a parte da célula que fica entre o núcleo e entre a membrana plasmática, tá? E por fim a gente tem, ó, envoltório, que ajuda a dar forma à célula e não está presente nas células animais. Só pode ser quem? Parede celular. Vamos lembrar que a parede celular de celulose é um envoltório da célula vegetal e não está presente nas células animais. Ok? Então ficou aí letra A, multicelular, tá? Multicelulares. Na letra B, procariontes. Na letra C, citoplasma. E na letra D, parede celular. Joia? Vamos lá, então, para a nossa próxima. Da nossa próxima questão aí, a número 9 também, não era para vocês fazerem, tá? Porque é o objetivo dos nossos próximos estudos, então podem deixar em branco por enquanto. Vamos lá para a nossa questão número 10, página 9 do caderno de atividade, tá? Então, caderno de atividade, página 9. Nós temos aí no exercício número 10. Observe as ilustrações representando algumas organelas citoplasmáticas e indique as principais funções de cada uma delas. Bom,
A primeira organela citoplasmática que nós temos aí, meninos, é as mitocôndrias. E nós vimos que as mitocôndrias, isso aí, Davi, as mitocôndrias, elas são responsáveis pelo processo de produção de energia, tá? Então, as mitocôndrias é a nossa primeira organela citoplasmática, que é a organela responsável pelo processo aí de produção de energia, lá através do processo de respiração celular, né, que nós vimos na nossa live de segunda-feira, tá? Depois a gente tem aí, em verde, aí, essa organela citoplasmática, que é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que é responsável pelo armazenamento e liberação de substância, tá? Então, o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense, é a organela citoplasmática que é responsável aí pelo armazenamento, liberação de substâncias dentro da célula, processo de secreção, né? E por fim, a gente tem aí o nosso retículo endoplasmático, tá? Ficou errado aí, gente, ó, desconsidera aí, ó. É o retículo endoplasmático, tá? Retículo endoplasmático, aqui tá errado, em pretinho, ó. Retículo endoplasmático, tá? Ficou errado esse quadrinho aqui. O retículo endoplasmático, lembre-se que ele é uma rede de tubulações que é responsável, rede de tubulações e canais, que é responsável pelo transporte de substância dentro da célula, tá? Então, esse último aqui, ó, tá errado, tá? Então, ele é responsável aí pelo transporte de substância e também pela produção de lipídios e proteínas, tá? Então, o terceiro aqui não é o complexo de Golgi, tá? É o retículo endoplasmático, que é uma rede de canais que é responsável aí pelo transporte de substância dentro da célula e pela produção de lipídios e proteínas. Joia? Gente, dessas três organelas, alguém ficou com dúvida em alguma delas? Alguém? Não? Não, Natan? Não, Maria Eduarda? Então, joia. Vamos lá, então. Na questão número 11, ainda na página 9, ele nos dá uma célula vegetal e ele pede para a gente identificar as organelas. Então, vamos fazer do mesmo jeito, começando aí da esquerda para a direita. A gente tem aí a primeira organela identificada, é a mitocôndria, tá? Então, nós temos aí a mitocôndria. Logo abaixo, a gente tem aí, ó, complexo de Golgi, tá? Embaixo aqui a gente tem, ó, parede celular, que é exclusivo das células vegetais. E agora vamos para a direita. Na direita nós temos aí, ó, retículo endoplasmático, tá? Mais uma vez, lembra que eu falei para vocês, ó, retículo endoplasmático, sempre associado ali ao núcleo, tá? Retículo endoplasmático. Abaixo do retículo endoplasmático nós temos os cloroplastos, também organela exclusiva nesse caso aqui das células vegetais, tá? Responsáveis pelo processo de fotossíntese, e o vacúolo também, que somente está em células vegetais, beleza? Responsável pelo armazenamento aí de substância dentro da célula, tá? Então, ó, na esquerda nós temos mitocôndrias, abaixo complexo de Golgi e por último a parede celular. E na direita nós temos aí primeiro o retículo endoplasmático, depois os cloroplastos e por fim o vacúolo aí que é responsável pelo armazenamento. Joia? Todo mundo conseguiu acompanhar, gente? Todo mundo? Belezinha, Rafael? Belezinha, Natan? Então vamos lá. Ó, Tailan, conseguiu acompanhar não? Tailan? Vocês estão copiando ainda? Então vamos lá. Então vai lá, Tailan. Ó, da esquerda, mitocôndria, complexo de Golgi, parede celular. E na direita nós temos o retículo endoplasmático, os cloroplastos e o vacúolo. Lembra-se, gente, que a aula está sendo gravada e daqui a pouquinho ela vai chegar para vocês, para quem aí tá fazendo ainda, tá bom? Então vamos lá na questão número 12. A questão número 12 eu já até enumerei para vocês não ficarem perdidos, tá? Na questão número 12, ele pede para a gente correlacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó.
Relacione corretamente as funções das organelas celulares descritas na segunda coluna, de acordo com as organelas citadas na primeira coluna. Então, vamos lá. Na questão número 1, na coluna da esquerda, nós temos mitocôndria, membrana plasmática, parede celular, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, núcleo e o citoplasma. Na coluna da direita, nós temos o primeiro parênteses aí, ó. Conjuntos de sacos achatados que funciona como um grande centro de armazenamento e separação de substâncias produzidas na célula. Nós vimos que quem desempenha essa função, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Isso aí, muito bem, tá? Então, o primeiro parêntese aí ficou o número 4. O segundo parêntese a gente tem aí, ó, responsável pelo revestimento externo da célula, é uma barreira que seleciona o que entra e o que sai da célula. Muito bem, Natan. Membrana plasmática, tá? Isso, Bernardo, membrana plasmática, tá? Então, ficou o número 2. Terceiro parêntese tem responsável pela respiração celular, gerando energia para o organismo. Mitocôndria, número 1, tá? Mitocôndria, número 1. O quarto parêntese aí ficou revestimento externo rígido das células contém celulose. Quem é que contém celulose? Que é um revestimento externo da célula. Parede celular. Isso aí, Davi. Parede celular. Então, número 3. É responsável pela fotossíntese nas células vegetais. Número 7, cloroplastos. Isso aí, Bernardo, cloroplastos, tá? Rede de canais que produzem e possibilitam o transporte de substâncias no interior da célula. Nós acabamos de ver, né? Retículo endoplasmático, tá? Então, ficou número 5. E o último parêntese, ele é delimitado por uma membrana e nele está contido o nosso material genético. É o nosso núcleo celular. Isso aí, Rafael. Então, ficou assim, ó, de cima para baixo aí, ó. Número 4, número 2, número 1, número 3, número 7, número 5 e número 6. Beleza? E vamos para a nossa última questão. A nossa última questão é a questão número 13, que fala assim: analise as afirmações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa que está correta, tá? Então, na número 1, a gente tem assim, ó. Organismos procariontes, como os fungos, não apresentam núcleo delimitado do citoplasma. Pessoal, lembrem-se que organismos procariontes são apenas as bactérias e cianobactérias, apenas organismos do reino Monera, tá? Então, a número 1 está errada, então a gente não vai marcar ela, tá bom? Porque os fungos são organismos eucariontes, beleza? Número 2. As células dos organismos autótrofos são capazes de produzir seu próprio alimento, como acontece nas plantas. Perfeito, foi isso que a gente viu na nossa aula, tá? Então, a número 2, joia. Número 3, as mitocôndrias são organelas presentes apenas nas células animais? Errado. As mitocôndrias, elas estão presentes tanto nas células animais como nas células vegetais, tá bom? Então, a gente vai marcar aí somente a número 2, que ficou aí, então, a nossa letra D, beleza? Apenas a afirmativa número 2 está correta. Joinha? Belezinha? Cauã, acertou tudo? Próxima vez, então, você vai vir resolver pra gente, tá? Próxima aula é você que corrige pra gente. Parabéns aos meninos que acertaram aí. Pessoal, a gente finaliza a nossa aula aqui, tá? Deixa eu parar a gravação aqui e a gente já conversa.